O vídeo de hoje, ele é sobre como a gente não deve estudar regras e esquemas, né? Ou seja, a gente não deve decorar comandos e operações, tá? Você deve estar se perguntando, poxa, João, mas eu sempre decorei comando, sempre foquei em decorar comando. Vou te mostrar aqui hoje o porquê isso não é muito legal de se utilizar, porque que não é tão interessante gastar energia dentro desse, dessa metodologia, beleza? Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou o João Teles, eu sou consultor e instrutor SAP-HCM, focado no módulo de folha de pagamento e eu sou especialista em regras e esquemas. E ao longo de faz uns 6, 8 meses aí eu venho ajudando vários consultores a dar o próximo passo aí na carreira e se tornar um consultor de sucesso através dessa funcionalidade maravilhosa que a gente tem dentro da folha de pagamento, que é regras e esquemas, tá? Antes de começar o nosso conteúdo, eu quero lembrar a todos vocês que a gente vai ter a semana que vem, né? Do Regras e Esquemas Smart. Então essa aqui é a última live de aquecimento para esse workshop Regras e Esquemas Smart, que vai acontecer do dia 16 ao dia 23 de novembro, tá? O link está na descrição aqui da transmissão do vídeo aqui do YouTube. Se você não se inscreveu, se você está na dúvida se você já se inscreveu ou não, não deixe de clicar no link, garante sua vaga, porque eu tenho certeza que o conteúdo que eu preparei, ele vai te surpreender e vai abrir seus olhos para muita coisa, tá legal? Então, as lives vão ficando, provavelmente essa que vai ser a última desse aquecimento, mas não fiquem preocupados, vai ter overdose de João e de informação na semana que vem, tá? Vai ter bastante conteúdo na semana que vem para todo mundo acompanhar aí, beleza? Bom, pessoal, então vamos seguindo aqui. Sobre o que a gente vai falar hoje? Bom, hoje a gente vai abordar um tema um tanto quanto, vamos dizer assim, polêmico para algumas pessoas, né? Que a gente vai falar o porquê não é recomendado, não é saudável, vamos dizer assim, focar, direcionar nossa energia para ficar decorando comando, operações, funções de folha de pagamento, tá? Das regras e dos esquemas, tá? É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? É... Mas assim, não é porque eu tô falando que não é, a ideia não é decorar, que vocês nunca vão decorar, que, pô, quem decorou tá errado. Não, não é isso. Eu tô dizendo que a gente, o ideal pra gente começar a aprender regras e esquemas, pra se desenvolver até pra quem já sabe, é não direcionar energia, não canalizar energia para ficar decorando essas coisas. E sim canalizar energia para a forma que eu vou mostrar aqui hoje, que foi a forma que, depois de muito tempo, eu fui ver e entender que se eu tivesse aplicado isso lá no começo, que se eu não tivesse tentado ficar decorando, eu teria poupado um tempo enorme e conseguia me desenvolver muito mais rápido, tá? E assim, é claro que decorar comando, isso é inevitável, isso vai acontecer mais naturalmente. Naturalmente, por vocês ficarem usando de forma recorrente aquilo ali, né? Porque a gente sabe, quem trabalha no MS, trabalha em projeto de melhoria, especificamente em folha de pagamento, tem gente que todo dia mexe com regra, né? Às vezes tem consultor em algumas consultorias que aquele cara ali é responsável só por regras e esquemas, né? Então, se você é uma pessoa assim, pô, avisa aí a gente, deixa no comentário, porque eu sei que tem gente que é responsável só por esse tipo de demanda de tão conhecimento que já tem e tudo mais. Tá legal? Bom, primeiro eu vou te falar o porquê que, na minha visão, decorar comando não é legal. Eu vou falar o porquê a outra forma é melhor, que eu já vou falar qual é essa outra forma. Bom, a primeira coisa é quando a gente foca em decorar o comando, a gente está focado em saber a casca dele, né? A gente está preocupado em saber a sintaxe, por exemplo, dele, né? Vamos falar de um semipair, que é o comando que a gente vai citar hoje aqui, um dos, né? A gente vai falar lá semipair ano, mês, né? Semipair ano, mês. Beleza, a gente sabe que é semipair ano, mês, a sintaxe. Mas vocês sabiam que tem outras funcionalidades do semipair? Ele não só compara ano e mês, ele abrange outras informações? É exatamente isso que a gente vai falar, não é ficar se limitando
a só aquilo que a gente sempre usou ou simplesmente só aquilo que a gente vê. É ir além, é explorar mais e entender tudo que aquela cooperação, aquela função, aquele comando abrange e entrega pra gente, tá? É fazer o entendimento todo desse conteúdo, tá? E aí eu até coloquei aqui, ó, que entender é totalmente diferente de decorar, tá? As mães de plantão, os pais de plantão aí, acho que já passaram por aquela fase de ensinar o filho a tabuada, né? A gente vai falar disso, que é um exemplo bem bacana para comparar, né? E quando a gente faz esse tipo de metodologia, de tentar entender o comando e não ficar decorando, a gente acaba poupando um tempo. Ah, João, mas como assim eu estou poupando um tempo? Bom, uma vez que você vai gastar a sua energia, ou se você quiser falar dessa forma, investir a sua energia decorando o comando, você vai estar lá decorando o comando, tá? Só que você não vai usar aquele comando naquele momento. Talvez você está investindo uma energia em um comando que você nunca vai usar. Em que você nunca vai usar. Então, assim, quando a gente entende os comandos, é uma junção de demandas que você recebe, demandas da localização que você está, juntamente com, por exemplo, o tipo de empresa que você está trabalhando, que nem, por exemplo, uma empresa que ela trabalha com varejo, né, que ela trabalha com varejo não, com vendas, ela vai ter o sindicato de comissionados, né, porque ela trabalha com vendas. Então, com certeza, essa empresa que trabalha com comissão, ela vai ter umas médias que vai se comportar de uma forma diferente, terão gratificações que vão se comportar de formas diferentes, e tudo isso para você poder descarregar uma gratificação que é o cálculo dela funcionar automático, ela não é um valor hard code lá no InfoTipo 15, você precisa de uma regra. Para tratar alguns tipos de médias, você precisa de regra. Para tratar alguns tipos de provisões, antes delas entrarem na provisão propriamente dita, você precisa de algumas regras. Então, é essa questão de poupar o tempo canalizando no que você precisa estudar, ao invés de você sair decorando tudo, tá bom? Então, assim, eu gostaria até de citar um exemplo aqui, uma coisa bem interessante que aconteceu comigo faz 2 anos, se eu não me engano. Que aconteceu o seguinte, né? Eu cheguei para trabalhar num cliente e tudo mais, e aí eu tava nesse cliente, lá nesse cliente ele tinha um consultor, né, que não era da minha consultoria, tá? Era um consultor de outra consultoria, porque lá no cliente era dividido por demandas, né? Então tinha a demanda de melhoria tal, a demanda de melhoria B, e isso a gente sabe que acaba complicando às vezes porque a gente mexe numa regra que não precisa mexer e tudo mais, né? E aí esse consultor ele tava lá, e esse consultor ele era muito inteligente, né? Assim, ele tinha mais de 15 anos de HCMPY, né? E ele se vangloriava para todo mundo, né? Sempre quando ele tinha que debater com o usuário, o argumento dele é: tenho 15 anos de SAP, não mexe comigo, eu sou um deus, né? A gente sabe que tem bastante gente que fala isso. Não tem problema nenhum em falar isso, né? Não tô falando que é errado nem que é certo, não tem problema nenhum. Mas ele fez a questão de falar: tenho 15 anos, experiência. Só faltou ele falar que ele era o rei da Folha, né? E ele sabia muito comando de core, muito mesmo, assim, muito, muito comando mesmo. Se você fizesse uma chamada oral ali dele, igual a gente faz na escola, assim, na tabuada, né? Ele respondia, tipo, se perguntar, comando, o que que esse comando aqui, eu quero um comando que, por exemplo, sei lá, faça tal coisa. Ele, tem esse comando. Só que o que acontece? Ele não ia além, né? Ele não ia além. Então o que acontecia, né? Às vezes ele utilizava alguns comandos de forma equivocada, né? Por exemplo, às vezes ele pegava algum comando que, pô, aquele comando para aquele momento, ele não é um comando ideal. Quem mexe com regras do esquema sabe, tem comandos que a gente utiliza que às vezes ele supre uma necessidade momentânea. Mas se você for fazer um teste que pega outros cenários, aquela operação, aquele comando acaba não sendo efetivo, né? Não sendo um comando muito interessante, né? E, e aí o que acontece? Acaba que você pode fazer uma solução que não é muito legal para o seu cliente, que não funciona muito bem, né? E aí aconteceu com esse consultor. E aí nessa época, eu já tinha feito esse meu estudo de regras e esquemas, né? Eu já estava bem aperfeiçoado. E aí eu não sabia muito comando de core, né? Até hoje muito comando eu só sei de core porque eu uso muitos comandos, né? Então por isso que eu acabo sabendo os comandos de core. Mas eu sabia que o que usar em cada momento. Ou seja, por exemplo, se eu visse ali que eu precisava fazer a comparação de um mês, eu sabia que eu ia usar o semiper.
Se ali eu via que eu tinha que fazer uma, por exemplo, tinha um pagamento que só poderia entrar em efetividade em um determinado dia de um determinado mês. Eu sabia que eu ia ter que criar uma constante numa tabela, que essa constante eu ia delimitar. Quando fosse o período que eu não pudesse pagar, eu colocava zero. Quando for o período que eu pudesse pagar, eu coloco um. Aí eu ia atribuir esse valor ao meu num e ia fazer uma comparação com zero. Né? Então eu ia usar dois comandos, que é ler uma constante e depois era comparar a informação com zero. E aí sim eu ia conseguir chegar nessa solução, né? E esse consultor não, ele decorava os comandos, ele só pai, pô, ele não conseguia montar uma lógica complexa, né? E é isso que dificultava muito o atendimento dele e às vezes ele até dava soluções Z para atendimentos que eram simplesmente resolvidos por regras e esquemas. E aí você, pô, pode estar se perguntando assim, ah, João, mas, pô, eu já sempre fiz assim, né? Sempre estudei assim e tudo mais. Eu fui orientado quando eu comecei a estudar assim, e agora, pô, você tá me falando que isso não é certo, né? E não é isso que eu tô falando, né? Não é que não é certo. Se você já aprendeu dessa forma, pô, bacana, tudo bem, né? E tudo mais. Agora, eu gosto até de comparar um exemplo bem legal, que isso com certeza, quem não passou vai passar ou vocês não vão lembrar, né? Quando eu tava aprendendo tabuada, né? Eu vou testar uma história aqui, né? Minha mãe e meu pai, eles trabalhavam o dia inteiro e minha avó eu ficava com minha avó e ela me ensinava tabuada, né? Só que era aquele método antigo, né? Pô, tabuada, decorar, vamos decorar. Então, o que que eu fazia, né? Eu decorava a ordem, né? Então, pô, uma tabuada lá eu decorava a ordem, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20, né? E aí eu decorava a ordem desses fatores. Se a professora me perguntasse, João, quanto é 6 vezes 2? Agora tudo bem, a gente sabe que é 12, mas pô, lá atrás, quando tava começando a aprender matemática, e ela perguntasse fora de ordem 6 vezes 2, eu não ia saber responder, porque saiu fora da ordem. Porque saiu fora da ordem. Então, por exemplo, né, você tá lá a tabuada do 9, né? Tem até aquele macetezinho, né? Que você coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acho que é isso, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí você inverte, né? 0, aí 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tem até esse macetezinho, né? E quando a gente decora comandos, é isso que a gente está fazendo. A gente está decorando uma ordem. E aí o que acontecia muito comigo era o que se mudasse a ordem, eu me perdia totalmente, né? Eu lembro que. E é isso até no ensino médio já, né? Até trazendo, por exemplo, do dia a dia, né? De regras e esquemas. Eu tinha uma professora de química no ensino médio. Ela se chamava Renata, um abraço pra Renata, se ela me assistir um dia. E ela é uma professora, assim, muito empenhada, né? Então, assim, ela que era professora que cobrava muito e tudo mais. E ela fazia chamada oral de matéria, de química, assim, chamada de química. O que eu fazia, né? Na hora da chamada oral? Eu decorava o exercício, ela passava o exercício em aula, então eu decorava a resposta daquele exercício. Então ela passava o exercício na lousa e falava, ó, resolve pra gente. Só que eu, inocente, não imaginava que ela podia mudar o número, né? E é isso que acontecia, se ela mudasse um número daquele enunciado, eu já não sabia mais fazer tudo aquilo. E é a mesma coisa, se você vê um comando que você está acostumado no dia a dia e você decorou ele, se ele está usando um outro tipo de variável, um outro tipo de possibilidade, você não vai saber entender, você não vai conseguir interpretar esse comando. E é isso que acontece muitas vezes, tá? Bom, e aqui fica a minha sugestão para vocês, né? Não decorar comandos e entender os comandos, né? Quando eu digo entender os comandos, João, o que que você quer dizer com, pô, entender os comandos? O que que você, onde você quer chegar com isso? O que que você quer falar? Bom, quando eu digo entender os comandos, eu simplesmente estou falando para você ir lá no SAP, e a gente vai fazer isso aqui hoje. Dá um F1 no seu comando, na sua operação, pegar aquela documentação em inglês, e aí você fala, João, mas eu preciso saber inglês? Não, não precisa saber inglês. Você precisa ter uma internet, ou baixa o Google Tradutor no celular e coloca aquela funcionalidade de traduzir em offline, você copia e cola. Copia e cola lá o texto, não tem problema nenhum você não saber inglês. Copia o texto em inglês, cola em português, e eu vou mostrar uma técnica que eu uso. O que que eu faço? Eu leio aquela documentação, eu entendo com as minhas palavras, eu coloco dentro de documento qual que é a intenção daquela operação. Como assim, João, a intenção? Eu coloco o que eu entendi dela. Por exemplo, a gente vai ver aqui o semiper. Então eu vou falar de outro. Eu vou falar, por exemplo, do GCY. Quem conhece o GCY sabe que o GCY ele é responsável por pegar um momento de uma regra que você está ali, né? Está processando,
você chamar outro nó da sua regra, outro abarte da sua regra, da sua mesma regra, ou você joga para uma outra regra, né? Então aí eu exatamente coloco na documentação isso que eu acabei de falar, com palavrinhas-chaves. E aí eu coloco também a sintaxe, toda a sintaxe, todas as possibilidades que eu consigo usar. Por que eu fazia isso? Porque aí eu conseguia, por exemplo, eu precisava de um comando que faz a soma de, sei lá, quero um comando que zera um montante. Então eu já tinha decorado, né? Que eu já tinha colocado lá no meu documento que para zerar o montante no amount eu poderia usar a função, a operação zero igual a zero igual a n para num, zero igual a r para rate, ou zero igual a nr para mount num e rate, né? Beleza. E aí eu fiz, coloquei lá no meu documento, fui lá, dei um Ctrl F no meu documento e eu achei de cara uma funcionalidade que me agradasse. Eu não precisei entrar no help da SAP, eu não precisei ficar dando F1, porque eu já tinha feito isso e já tinha guardado nos meus documentos, tá? Então essa é uma dica que eu te dou, muito importante. Nunca deixe de anotar um aprendizado no SAP. Sempre que você pegar uma coisa que você não sabia, anota essa coisa, porque cedo ou tarde você vai precisar dela, né? Tem algumas pessoas que eu compartilho, que já trabalharam comigo, o meu OneDrive, né? O meu OneNote do OneDrive. Nossa, o meu OneNote do OneDrive tem configuração até de CO lá dentro, né? Até de Business Partner, de FI, porque tudo que eu aprendo eu vou colocando lá. Então essa é até uma outra dica para vocês, sempre que aprenderem coisas novas, vão lá e anotem, tá? E aí eu abordo a forma que eu acho mais correta, né? Que é entender os comandos, tá? Então agora eu vou abrir um documento que eu utilizava no passado. Claro que eu adaptei ele agora para ficar bonitinho, porque ele era uma meleca, porque era só para mim. E eu vou mostrar mais ou menos qual que é a analogia que eu faço para isso, tá? Então, gente, vocês estão conseguindo entender mais ou menos o porquê é mais importante entender do que decorar, tá? Ah, e eu acho que cabe até agora eu explicar como eu comecei a minha jornada aprendendo regras e esquemas, né? É, eu acho que eu já contei essa história para algumas pessoas, né? Quando eu decidi aprender regras e esquemas, eu tava na faculdade ainda, né? E aí eu ia pra faculdade eu pegava trem, metrô e ônibus, né? Que eu moro na Zona Leste. Bom, já contei isso. Eu moro na Zona Leste, meu trabalho na época era na Zona Sul, então tinha todo esse trajeto. E aí, o que que eu fazia, né? Eu não ia decorando os comandos, eu fazia exatamente isso. O que eu fazia? Eu pegava regras prontas, regras standards, né? Ou de consultores, e aí eu entendia aquela regra, o que aquela regra queria fazer. Então eu pegava uma regra de sindicato, por exemplo, e eu entendia o que aquela regra queria fazer, e eu escrevia mesmo, colocava, ó, a regra XPTO, ela faz isso, nesse momento ela faz isso, se for isso, ela faz isso, o grupo de empregado tal, ela tem outro tratamento. E depois que eu escrevi um overview dessa regra, o que que eu fazia? Eu pegava as operações, linha por linha, viu? Quando eu falo operação é linha por linha, né? Pegava linha por linha e ia escrevendo o que aquela linha estava fazendo. Colocava, ó, essa linha tá pegando o num da rubrica barra 123, somando com o num da rubrica 1234. Agora ele tá dividindo, agora ele tá somando, agora ele tá verificando subgrupo. E eu ia fazendo isso. Porque isso pode até parecer um pouco cansativo, mas isso ajuda muito, né? Isso ajuda muito no dia a dia, né? E isso quebra um pouco nossa rotina, né? De sair um pouco fora da caixa. E tudo que quebra fora, tudo que sai fora da rotina, tudo que a gente tem que sair um pouco da caixinha é doloroso, mas vocês vão ver que no final é muito gratificante e ajuda demais, tá? Então eu vou compartilhar aqui um documento que eu utilizo. Aqui. Deixa eu ver se tá aparecendo pra vocês. Ah, tá aparecendo aqui, maravilha. Então, eu criei um documentinho aqui, ó. Eu coloquei bonitinho aqui, porque eu ia apresentar pra vocês, né? Mas ele não era assim bonitinho, não. Ele era um monte de coisa jogada aqui, porque não precisa ser bonito pra gente aprender. Precisa ser funcional, né? Precisa ser igual a gente, funcional. Se é funcional, beleza. Então, o que eu fazia, ó? Eu tinha esse documentinho aqui, e eu colocava as operações de folha e as funções de folha, né? Então, eu até coloquei aqui o semiper, né? Vamos aqui para o semiper. Então, o que que eu fazia, gente, ó? Eu colocava o intuito da operação, tá? Então, eu colocava aqui, ó. A operação semiper é uma operação de decisão. Semiper compara duas especificações de período em três variantes diferentes. Os períodos usados na comparação são os do período e para período da execução atual da folha de pagamento. Como resultado da comparação, um dos sinais é maior, menor ou igual.
é inserido na chave variável, né? Ou seja, aqui ele fala que aquela questão de comparação, né? Ou seja, ele compara o período para o período, né? O para período seria a comparação que você coloca lá. Pô, quero ver com, sei lá, mês 8 de 2020. Então, esse é o para período. E o período é onde você se encontra, né? E aí ele fala, a operação semi-per só é aconselhável para execução regular de folha de pagamento, não execuções especiais. Por quê? Isso aqui é um ponto muito importante. Eu não sei se vocês sabem, mas o semi-per ele é utilizado para folha mensal, tá? Folha especial não é aconselhável usar ele, tá? É aconselhável vocês utilizarem sempre uma constante lá na T500 11K, colocar a delimitação de data, tá? Porque o semi-per, ele até fala aqui, né? Não é aconselhável para execução especial, né? E aí, o que acontece? Eu ia fazendo isso, né? Ah, inclusive, gente, quem tiver interessado aí, se fizer sentido pra vocês e tudo mais, compartilha essa live aqui com seus colegas de trabalho, com a galera, manda no WhatsApp para um amigo seu e tudo mais. Inclusive, eu tenho lá no canal do YouTube, se você quiser, explicando como utilizar o semi-per, tá? Como delimitar suas regras, né? Lá eu dou várias opções, né? Tanto de semi-per quanto de delimitação por constante. Então lá no canal tem várias opções de como delimitar. Procura lá, é delimitação de regra, tá? Acho que tem alguma coisa assim, tá? E aí depois, e também não esquece de dar o like, é claro, né? Porque isso aí ajuda a ver que vocês estão gostando e eu tô dando uma de youtuber aqui agora. Tô pegando jeito pra esse negócio. E aí, gente, eu colocava a usabilidade também do semi-per, né? Então, o que eu colocava? Qual que é a usabilidade, né? Eu colocava a sintaxe dele, né? Mas aí eu colocava a sintaxe, por exemplo, que eu aprendi e eu ia atrás de mais, né? Então, por exemplo, eu colocava aqui semi-per MM02. O que quer dizer? Bom, semi-per é o nome da operação. MM indica que eu vou analisar um mês específico, né? 02, ele indica o meu mês específico, só que ele faz uma comparação. E aí eu posso usar, logo abaixo da decisão, um sinal de igual, de menor ou de maior, né? E aí eu falo, aqui são os sinais de comparação que a operação realiza. Ou seja, ele sempre compara o mês que você está da folha com o mês que você está perguntando na operação. Ou seja, sempre o período comparando com o para período. Tá certo? E aí eu coloquei aqui, ó, JJ. Ao contrário do MM, ou seja, ao contrário daqui, se eu colocasse JJ aqui, ó, por exemplo, ele procura a comparação pelo ano, ou seja, aqui ele olharia 2002, né? Porque eu tô colocando 02. Então aí eu colocaria, por exemplo, aqui, ó, se eu colocasse 2022, igual tá aqui, ó, é 2002, assim, ó, ele ia olhar o quê? Ele ia olhar a questão do ano 20, né, 2020, com o mês 02, tá certo? Com o mês 02. E aí eu poderia usar dessa maneira, tá? E aí eu também colocava aqui, ó, as funções de folha, né? Então eu colocava, qual que é o intuito dessa função, né? Função de folha, só retomando, qual que é a diferença de função de folha para operação de folha? Tem uma diferença, né? A operação de folha eu utilizo para regras de cálculo de folha de pagamento. Ou seja, semi-per é uma operação, num é uma operação, né? Num igual, amount igual é uma operação, GCY é outra operação. Já o PIT, PORT, LRT, ACTIO, essas informações, elas são funções de cálculo de folha de pagamento, ou seja, funções são utilizadas nos esquemas. Tá? Então, sempre façam essa analogia. Operação, regra, função, esquema. Operação, regra, função, esquema. Beleza? Deixa eu tomar uma água aqui. E aí eu colocava também a usabilidade dela, ou seja, parâmetro 1, né? Depois eu fui lá no esquema e coloquei a minha função, minha operação. Eu colocava lá o pitch, né? Que lá é a função, de fato, beleza. Aí eu colocava parâmetro 1, é a regra da folha, e colocava. Parâmetro 2, aí eu tenho várias possibilidades para usar com pitch. Gen, regra chamada para todas as condições. PNN, chamada para interpretar classe de processamento. Por exemplo, P10, análise de classe de processamento 10. Beleza. ENN, chamada para interpretar classe de avaliação chamar classe de avaliação. Já é classe de avaliação, né? Evaluation, né? Evaluation class. E aí eu podia deixar em branco, chamada para rubrica salarial específica da regra.
né? E aí no parâmetro 3, NOAB, né? Para quem não sabe que quem coloca no automático, porque decorou que é dessa forma, NOAB significa sem agrupamentos de subgrupo de empregados, né? É grupo de subgrupo de empregados, é agrupamento de subgrupos de empregado. É isso aí. Beleza. E aí, o que acontecia? Eu sempre fazia isso, né? E aí, ou eu poderia deixar em branco, né? Chamada conforme agrupamento de grupo de empregados. Sem problemas. Então aí, inclusive, quem quiser esse documentinho aqui, tudo bem que ele é bem simples, né? Ele tá bem resumidinho aqui, não tem nem. É mais importante vocês entenderem o que colocar no documento do que ele tá escrito aqui. Mas se vocês quiserem esse documento, me manda um e-mail no contato@joaoteles.com.br. Igual a gente fez na live passada, no vídeo passado, não sei quem acompanhou aí viu, né? Então aí manda um e-mailzinho lá solicitando, João, eu quero o dicionário, assim, ó, eu quero o dicionário de instruções e funções PY, tá? Eu vou mandar com essas informações aqui, não tem muita coisa, mas aí isso é para forçar vocês a ir montando o dia a dia de vocês. Então sempre vão colocando lá. Ah, João, mas eu já sou um consultor experiente, sou um consultor expert, eu domino. Pô, que legal, que bacana. Isso é muito bom. Só que nada melhor do que a gente acrescentar, né? Eu costumo dizer que somos seres humanos, né? Estamos falhos estamos sujeitos a falhas, né? Eu, por exemplo, a minha memória, ela é muito ruim para lembrar de coisa que se eu não tiver correndo risco de vida ou morte, eu não lembro desse negócio. Eu preciso anotar. Né? Eu só lembro, por exemplo, de tomar meu remédio da bronquite, que eu tenho bronquite, porque se eu não tomar ele eu passo mal. Então eu só lembro disso. Agora, se eu tenho que fazer um negócio na segunda-feira, eu tenho que anotar. Então, assim, eu anoto tudo que eu aprendo. Então, quem quiser, manda aí esse e-mail, tá? contato@joaoteles.com.br. E aí eu disponibilizo esse wordzinho, mas é bem simples, né? Quem quiser montar em casa aí, fica à vontade, tá? Não tem muito segredo, né? Eu coloco aqui a operação da folha, o intuito, usabilidade e tudo mais, tá? E aí eu vou até utilizar o tema da última live para a gente ver o porquê que é interessante a gente saber as possibilidades e não decorá-las, tá? Então eu vou compartilhar o Excel aqui da última live, tá? Deixa eu fazer um novo compartilhamento aqui pra gente. Aqui, pilares, tá? Pilares. Quem assistiu o último vídeo de aquecimento pro Regras e Esquemas Smart, viu que eu falei dos três pilares. Se você não assistiu, se você tá boiando que é os três pilares, vai lá no YouTube, no meu canal que tá gravado, tá? Mas depois que acabar aqui você vai, não vai agora não. Vai depois. E lá eu falo sobre os três pilares, que é uma forma de você estruturar uma lógica e não ter problemas no caminho, tá? Então, o que eu tenho aqui, né? Eu tinha uma solicitação, né? Pô, a partir do primeiro dia de dezembro de 2020, todos os colaboradores que pertencerem ao grupo de empregados executivos terão direito a reembolso por quilômetro rodado. O valor que será reembolsado por quilômetro rodado é de R$ 2,00, com limite de 800 quilômetros por bimestre, né? E aí eu coloquei aqui algumas dúvidas, né? O bimestre se inicia em dezembro e finaliza em janeiro, segue esse fluxo. Como o cliente não me respondeu, eu vou fazer essa regra sem o bimestre, tá? Como o cliente não me respondeu, eu vou fazer essa regra sem o bimestre. Então, o que eu já sei, né? Pô, se eu decoro o comando e eu não sei quando utilizar ele, eu vou ficar boiando aqui, ó. Não vou nem saber o que fazer. Agora, quando eu entendo, o que eu sei, ó. Aí eu não preciso focar no comando, ó. A partir do primeiro dia de dezembro de 2020. Bom, como que eu faço dentro do SAP, dentro das regras, para fazer uma comparação com o primeiro dia de um mês de um certo ano? Eu não vou conseguir utilizar CMPER, né? Porque eu só consigo utilizar comparando ano com mês. Então, qual que seria a solução aqui? Seria eu criar uma constante de cálculo de folha de pagamento na tabela T511K. Criar uma constante lá. Inclusive, eu vou até fazer isso. Deixa eu abrir meu SAP aqui pra gente acompanhar no SAP. Espera aí que eu vou... Que eu tô abrindo o SAP aqui, gente. Enquanto isso,
Se vocês quiserem ir se inscrevendo lá no workshop, quem não se inscreveu, e mandando e-mail lá para solicitar o documento, fiquem à vontade, tá? Pode ir mandando lá que assim que acabar a live ou amanhã eu já mando para todo mundo, né? Acho que todo mundo que me pediu na última live eu já mandei o Excel, tá? O Excel dos três pilares eu já mandei para quem pediu, tá? Fica aí, dá uma olhadinha lá nas caixas de e-mail que todo mundo que pediu eu já enviei. Bom, na verdade eu vou continuar falando aqui, que eu acho que não é tão interessante eu mostrar só pra vocês agora. Então é o seguinte, eu vou fazer isso aqui no Excel. Acho que é melhor a gente fazer no Excel aqui, ó. Ah, sabia que tinha alguma coisa, ó. Então, por exemplo, né, aqui, deixa eu ver se já tá aparecendo pra vocês aí. Tá, já tá aparecendo. Então aqui que acontece, ó. Vocês estão vendo aqui que eu coloquei em forma de nomes, né, de execuções, como se fosse um BPMN, né? Quem fez aí TI sabe, o BPMN é um fluxograma, né, de um processo determinado, né? Então o que eu poderia fazer? Poxa, para verificar lá a questão do período, né? Eu faria o quê? Eu pegava, criava lá uma constante, a constante período km rodado, com número, né? E colocava aqui de 1 do 12 de 2020 até 31 do 12 de 999, ela teria o valor de 1. E antes disso, ou seja, de 1 do 1 de 1900 até dia 30 do 11 de 2020, ela teria o valor 0. Ia ficar assim a constante. E aí o que eu ia fazer? Quando eu rodasse minha folha, eu ia fazer o quê? Eu ia fazer assim, ó, num igual a constante KPKMRO. E aí eu pergunto, num em relação a 0. Num em relação a 0. Quando a pergunta se for igual a 0, né? Eu já sei que, eita, se for igual a 0, eu já sei que não está no período desejado, né? Eu sei que tá antes, né? Eu sei que tá antes, então o que eu faço? Aí eu cancelarei minha regra. Aí o que eu faço? Se for qualquer outra coisa, porque aqui não tem como ele ser menor, tem como ele ser maior, né? Porque eu tô colocando aqui só 1. Então aí o que eu faria? Eu seguiria a minha regra pra cá. Então pronto, ó. Com o entendimento, eu sei, eu entendi que o num eu posso atribuir uma constante, eu posso atribuir o valor de uma rubrica, eu posso atribuir várias outras informações ao num. Como também eu posso fazer comparações. Posso fazer comparação com 0, posso fazer comparação com 1, posso fazer comparação com 2 e assim sucessivamente, tá? Deixa eu só fazer um teste aqui. Tá, bacana. Então aí, gente, eu consigo fazer essas comparações. Aí, beleza. Aí o que eu faria? Eu viria pra cá, ó, e olharia o seguinte, ó. Todos os colaboradores que pertenceriam ao grupo de empregados executivos. Então aí o que eu faria aqui, ao grupo de empregados executivos? Eu viria aqui, ó, quando fosse diferente, né? E colocaria Alt WP per G, né? Se eu não me engano. Acho que é isso. Tá vendo? Eu não chego decorando o comando, né? O que eu faço? Eu entendo o comando, então eu sei que um comando para analisar o grupo ou subgrupo é OutWP. Aí depois eu iria lá e pegava o nome do campo e utilizaria. Dava um F1 lá dentro do meu SAP, pegaria o comando e fazia a utilização dele, né? OutWPG. Aí o que eu faria aqui? Bom, colocava lá executivo ou diferente. Se fosse diferente, eu matava a minha regra. Se for executivo, eu continuo. Então eu venho aqui e pergunto, né? Essa diferença aqui eu não vou perguntar porque eu não estou considerando o bimestre. E beleza. Então aí se for o grupo, o que eu faço? Dou um filf no num, por quê? Eu entendo o seguinte, pô, eu preciso retomar o valor do num igual a rubrica de entrada. Porque a rubrica de entrada, ela veio lá do Infotipo 15, né? Porque eu coloquei aqui, ó. Ó,
Aqui, ó. Deverá receber uma rubrica que será lançada no Infotipo 15 com um num. Então eu já sei que vai ser lançado no Infotipo 15 com um num. Então, como aqui eu defini meu num igual a constante, eu tenho que retornar isso para o que começou. Então eu sei que um comando que faz esse tipo de coisa é o fill-fn, né? Mas isso porque eu foi com o passar do tempo. Se eu não soubesse isso, eu iria pesquisar, né? Ou no meu acervo, ou dentro. E aí eu tenho as possibilidades. Isso aqui não serve para só retornar o número como ele era antigamente. Ele serve para retornar o amount, ele serve para retornar o rate, ele serve para retornar um num, propriamente dito, tá? Então aí, beleza, eu dei um fill-fn, beleza, o que eu faço? Eu defino meu montante igual a constante do quilômetro rodado. Então, km rodado aqui, ó, acho que é assim que tá lá. Né? Acho que eu até coloquei aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. ZKMRO. Tá vendo? Até coloquei aqui. Então, aí eu colocava, ó. ZKMRO. E aí o que eu faria? Aqui eu atribuí o meu montante ao valor, porque eu sei que a operação montante, ela pode atribuir o valor de uma constante, ela pode atribuir o valor de outras informações, e assim sucessivamente, né? Então é por isso que eu utilizei ela. E aí o que eu faço? Eu multiplico o num pelo amount. Como é que eu faço isso? Bom, pensando aqui, eu poderia usar vários métodos, né? Eu poderia multiplicar, atribuir o num para um valor e multiplicar por ele. Poderia fazer isso hardcode, né? Poderia fazer simplesmente num vezes zk kzmro, né? Poderia fazer dessa forma, mas eu optei por fazer dessa, ó, multi amount por num para ter amount, ou seja, eu sei que eu tenho uma operação, né? Eu pesquisei lá no meu acervo que eu montei utilizando aquele wordzinho que eu mostrei, ó, utilizando esse word aqui, ó. Utilizando esse Word, eu vim aqui, dei um Ctrl F e pesquisei lá. Função que multiplica amount por num. E aí eu achei que era o multiana, porque eu tenho lá no meu server, eu entendi que é isso. E aí o que ele vai fazer aqui? Ele vai multiplicar o amount pelo num e vai resultar o cálculo do amount pelo num no valor do amount. E vai jogar no montante. E aí eu vou ter meu valor. Aí eu preciso saber, pô, qual é agora a operação que adiciona? Que operação que eu posso usar para adicionar a rubrica na tabela de saída? Posso usar o addwt asterisco, certo? E assim sucessivamente. Tá bom, pessoal? Então, gente, é por isso, eu vou até parar o compartilhamento aqui. Então é por isso que eu foco tanto que nós, consultores, precisamos focar no entendimento de operações e não canalizar nossa energia, focar em questão de decorar o comando, né? Lembra da tabuada que eu falei? Se você fica decorando, se muda a ordem, você não sabe mais resolver, né? Você acaba se perdendo, você acaba não sabendo onde procurar. E quando você usa esse documento que eu te falei, isso aí é até uma dica, você pode pegar esse documento e fazer o seu documento, depois, meu, você pode pegar, chegar assim, pô, alguém te pede, você tem lá o documento, pô, bacana pra caramba, que você compartilha com seus usuários lá, com seus consultores, sabe? Você acaba criando uma certa autoridade, criando um certo respeito, porque você é uma pessoa que entendeu as operações, não que saiu só decorando, né? E essa era a mensagem que eu queria passar hoje pra vocês, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma live. Hoje foi uma live mais resumida, mais rápida, né? Mais descontraída aí, não tão técnica, né? Quis fazer a última live uma live mais de descontração. E não se esqueçam, né? Quem ainda não se inscreveu no workshop Regras e Esquemas Smart, não perca essa oportunidade única, tá? Eu tô. Até parei de atender algumas demandas aqui que eu tenho durante a semana. Até falei com meus clientes aqui que essa semana aqui, que tá passando, eu precisaria ficar totalmente focado, porque eu ia fazer esse workshop. Então eu até meio que peguei uma semana de folga dos meus atendimentos de consultor para focar nesse material, que é um material assim que vai estar excepcional. Eu tenho certeza que vai te surpreender em todos os momentos, tá? Então, se você não se inscreveu, se inscreva, indica para o seu amigo que quer aprender regras e esquemas, que é do módulo de HCM, ou que ele já é do módulo, ele quer se aprofundar mais.
tá bom? E, gente, muito obrigado por a participação de todos.